Bem, hoje eu vim trazer uma review, bem rápida até, sobre esse mousepad que tá na câmera, que tá mostrando aqui, e o que tá na tela, que é o Aqua Tour, a versão Tóquio. Enfim, esse mouse aqui eu comprei ele por R$ 99 na Terabyte, quando ele chegou no Brasil, quando a Terabyte começou a vender os produtos da Aqua. Eu já tinha visto esse pad há um tempinho, eu me interessei por ele, mas eu não sabia o que ele entregava. Então eu só comprei as cegas mesmo. Ah, Tem esse mousepad no AliExpress também, que é o único lugar que tem estoque. Na Terabyte, a Pichal também vende, também tá sem estoque. Na Terabyte ele acabou há muito tempo, até agora não voltou, deve voltar ainda esse ano ainda. Tem só esse pad no AliExpress, que ele tá muito caro. Esse pad nunca vai valer esse preço. Esse preço tem o Alco Control 2. É simplesmente um mousepad que foi bem barato. Não diria que barato, porque o que ele entrega é bem básico. Eu falo mais pra ser um mousepad bonito, ah, gigante. Muita gente gosta de pad assim. Eu particularmente, pra mim tanto faz. Eu até prefiro mousepad 45x40. Eu acho melhor pra mim. Mas enfim, eu comprei esse mousepad às cegas pra testar, porque não tinha review em lugar nenhum. Ah, o único conteúdo que tinha era de alguns canais porcaria que tem aqui no Brasil, que são horríveis. Que o conteúdo dos caras é uma porcaria horrível, um lixo. E eu resolvi trazer um review dele porque não tem. Enfim, uh, é um mousepad muito rápido. Eu achei ele muito rápido. Mas ele tem um problema, que é o poder de parada dele. Ele basicamente não tem poder de parada nenhum. Isso me incomodou bastante quando eu tava jogando Valorant. No CS também, me incomodou muito. Porque antes eu usava o Fury S sem estampa, né? Da HyperX. E ele era muito bom. Ele era um mousepad mais médio, assim. Não era tão rápido, nem muito lento. Mas ele tinha um poder de parada. Não é um poder de parada bom, mas era um poder de parada ok. Dá para considerar. Achava ok. Mas esse pad aqui é simplesmente não tem poder de parada nenhum. Só é um pad rápido. E é um pad genérico. Simplesmente é um pad genérico. Como esse Company Fake aqui. Eu lembro de uma época que o pessoal comprou muito, porque estavam dizendo que era muito bom. Muitos canais grandes, porcaria, falaram que era bom, mas é um lixo. Eu tenho alguns colegas que têm ele e realmente acharam um lixo. Então o HyperX ele é muito melhor, como eu falei. Basicamente eu pede de gráfica, com uma estampa bonita. E as pessoas compram, pagam tipo um preço que eu acho bem caro. R$ 165 de um pad desse. Pra mim não vale isso aqui, mas nem fuderam. Porque eu acho um pad muito ruim. Pelo fato de simplesmente não ter poder de parada. Talvez seja ok uma pessoa comprar por achar bonito. Eu acho legal uma pessoa que não joga. Mas até uma pessoa que não joga eu recomendo outros tipos de pad. Mas é ok uma pessoa que não joga comprar esse pad. Ou sei lá, alguma pessoa bem casual. É um pad bem confortável. Não incomoda a minha pele de forma alguma. O Fury S, ele. Quando eu testei ele pela primeira vez, ele estava incomodando um pouco, mas eu me acostumei com isso depois. Mas esse pad aqui é muito confortável, isso eu acho um ponto bem legal dele. Ele é 900 por 400 com. Acho que é 4 milímetros. 4 milímetros. Basicamente é um pad muito bonito, confortável. Que eu não acho o desempenho dele bom, porque ele é muito rápido e não tem poder de parada nenhum. Tem gente que gosta de mousepad muito rápido, mas tipo, é horrível, não ter poder de parada nenhum. Então eu não recomendo isso aqui. Eu fiz mais um vídeo porque não tem, basicamente não tem conteúdo nele da internet, nem gringo. E os conteúdos que tem sobre ele, brasileiro que eu vi, é totalmente uma porcaria, tanto desse pad aqui como outros que é o Company Fake que eu mostrei. Eu acho ele horrível e agora eu vou mostrar no vídeo o pad inteiro, que só tá mostrando essa parte aqui do mouse. No caso eu vou tirar umas coisas aqui pra poder mostrar. Bem,
esse aqui é o pad. Eu não consegui colocar a webcam em suporte nenhum, porque eu não tenho. Aí não teve lugar pra colocar, então eu tô segurando ela mesmo. Mas basicamente esse aqui é o mousepad. Ele por inteiro, que tá a parte de baixo dele, que é uma textura que gruda bastante na mesa. Eu não sei se vai pegar, mas não vai dar pra colocar, mas é uma textura genérica, são bolinhas, meio claras bolinhas. E é um pad revestido sim, então ele vai perder a qualidade depois de um tempo. E essa aqui é a estampa do pad, que eu acho muito bonita, é um ponto positivo dele, porque ele é um pad muito bonito. Mas não é um pad que eu recomendo, pelo preço, pelo desempenho. Enfim, essa foi minha opinião sobre esse mousepad. Eu tenho acho que eu tenho uma base muito boa pra explicar sobre esse mousepad, porque eu passei um bom tempinho com ele. Eu acho que eu usei ele seguido mais ou menos, acho que 2 meses. Testei ele seguido por 2 meses. Eu tô usando ele agora porque eu tô sem mousepad atualmente, porque eu fiz uma caca aqui e acabei estragando o meu Fury S, que era o pad que eu usava, eu curtia bastante. Foi um pad que ficou bastante tempo comigo. Eu vou tentar gravar uma review dele depois, mas eu vou comprar outro mousepad porque eu não gosto muito de ficar usando esse aqui. Eu não curto, porque é como eu falei, o desempenho dele é uma porcaria. Eu gravei mais esse vídeo porque na internet não tem conteúdo sobre ele, como eu já havia falado. E os conteúdos que tem sobre ele é basicamente uma porcaria. São de canais que são grandes, são canais grandes, mas o conteúdo dos caras é uma merda. Horrível o conteúdo dos caras. E é basicamente isso. Eu vou trazer uma review do Fury S depois, pra mostrar os pontos positivos dele e os negativos. E eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, que não tá muito boa, porque eu tô gravando com a minha webcam, que é a Z270. Eu acho que é a Z270 da Logitech, acho que é esse o nome. A qualidade não fica tão boa, e eu não gravo com o meu celular porque a qualidade do meu celular também é horrível. Eu vou tentar adquirir um celular novo pra poder gravar o G-View, e a qualidade futuramente vai melhorar. Desculpa pelo áudio, que não tá tão bom, a iluminação, não tenho como deixar essa iluminação melhor. Mas eu vou tentar melhorar com os reviews. Não são tão bons agora, mas esse é só o começo. Eu tenho review desse carinha aqui pra gravar, que é um GK61 que eu customizei. Acho que não vai dar pra mostrar direito ali no vídeo, eu vou ter que desconectar aqui. Mas é esse teclado aqui. Não dá pra ver direito porque, como eu falei, a iluminação dele tá uma porcaria, mas ele tem, acho que é TBT, esse espaço aqui que eu achei muito bonito. E algumas coisinhas que eu vou mostrar na review dele. Eu peço que se inscreva no canal, porque tem muito conteúdo que eu vou gravar ainda, conteúdo bom. Não vai ser essas porcarias que vocês veem na internet aí. E é isso. Eu vou melhorar e vou trazer mais review. Peço que se inscrevam, deixem um like e vai ter mais vídeos depois.